Vamos lá, moçadinha, vamos fazer a nossa atividade do nosso livro de língua portuguesa, a Apps Língua Portuguesa. Vamos lá? Hoje a gente vai falar de uma coisinha um pouco nova aqui na página 43. Nós vamos falar de singular e plural. Mas por que a prof falou um pouco nova e não totalmente nova? Porque a gente já conversou com isso oralmente, já conversou com isso quando a gente está falando, né? E o que é singular e plural, prof? Singular é quando eu tenho uma coisa só. E plural é quando eu tenho mais de um. Por exemplo, eu tenho um gato. Mas vocês sabem que eu não tenho um gato só. Eu tenho duas gatas. E vocês sabem que são duas fêmeas, né? Duas gatinhas. Então, se eu tivesse uma só, eu ia falar que eu tinha uma gata. Mas vocês sabem que eu tenho mais de um. E aí eu falo duas gatas, né? Então, muda um pouquinho a palavra. Mas é pouquinha coisa e a gente vai aprender hoje sobre o que muda, tá bom? Então, começa assim. Lembra da lenga-lenga da casa do seu Damião? Ele tinha um monte de bichos, não tinha, pessoal? Olha os bichos que ele tinha. Um gato, um tatu, um cachorro, uma vaca, um rato. Quantos bichos no total seu Damião tinha? Quando eu falo no total, eu tenho que contar tudo, né? Então, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5 bichos. E aí muda alguma coisa na hora de escrever, vamos pensar. Se em vez de um bicho de cada, ele aparecessem vários, como ficaria? Por exemplo, se no lugar de um rato, ele tivesse 2. Aí eu falaria 2 ratos? Não, né, pessoal? 2 ratos. E olha só o que muda. Só uma letrinha. Quando eu tenho mais de um, ó, muda uma letrinha lá no final. Letrinha S, a gente coloca um S a mais. Um rato, 2 ratos. Aqui, mesma coisa. Um gato, 2 gatos. Olha o que mudou no final. Só a letrinha S. Um gato, 3 gatos, né? E agora um tatu, muitos tatus. Então não muda muita coisa, né, pessoal? Muitos tatus. Faça você também, junto comigo. Vamos lá. Agora, aqui na próxima página, tá mostrando assim pra gente. Observe a figura e complete as frases para continuar indicando mais de um. Por exemplo, na lenga-lenga, a gente falou a casa de seu Damião, mas seu Damião enricou, pessoal. Tá, ó, cheio do din-din. E agora ele tem 2 casas. Então, antes era a casa do seu Damião e agora é as 2 casas. O que vai mudar? Ó, a prof colocou casa aqui para você. Se fosse uma casa só, seria assim. Agora que é 2 casas, o que vai mudar? Conta para mim. Essa é com você. Ó, na lenga-lenga, seu Damião tinha uma vaca. Agora lembra, né? Seu Damião tá cheio de poder. Ó, agora ele tem 3, né? Então, no lugar de uma vaca, são as 3 vacas do seu Damião. O que vai mudar na escrita aqui, pessoal? É com você. E aqui, vou fazer esse último aqui para ajudar. Então, antes ele tinha um saco de feijão. E agora, olha aqui, gente, 5 sacos de feijão. Então, mudou bastante coisa, né? O que vai mudar aqui, ó? Uma letrinha no final, não é? A gente vai colocar a letrinha S. E aqui no final da página 44, está perguntando exatamente isso. Que letra você colocou no final de cada palavra que escreveu na atividade 3? Nós colocamos a letrinha S, né? Que indica mais de um, né? Quando a palavra indica só um elemento, a gente fala que a palavra está no singular, né? Foi o que a prof explicou lá no comecinho. Quando tem mais de um, 2 gatas, 3 vacas, 4 cachorros, aí a palavra está no
plural, tá bom? Lembrem-se disso. Mas tem um probleminha, porque tem palavras que mesmo no singular elas já são escritas com S no final. O nome delas já tem S no final. Então, essas palavras elas não mudam quando elas vão para o plural. Então aqui, lápis. Se eu falar um lápis, dois lápis, três lápis, quatro lápis, cinco lápis, continua, né? Do mesmo jeito. E ônibus? Muda ou não muda? Porque o ônibus já tem S no final. E aí, um ônibus, dois ônibus, três ônibus, quatro ônibus, continua, né? Continua do mesmo jeito. Então, vamos lá. Marque aqui, ó, essas palavras indicam mais de um? Não, elas estão indicando um só, porque o nome delas tem S no final. Marque um X nas palavras que terminam com a letra S, que indicam mais de um. Então, ó, gatos. Se eu tivesse um gato só, eu ia falar um gato. Tem S no final, é porque tem dois gatos. Tênis. Eu já falo meu tênis. Tênis não. Pássaros. Pássaros, pessoal. Se eu tivesse um pássaro só, eu falaria o pássaro, né? Mas se eu tenho mais de um, eu falo os pássaros. Ônibus. Ônibus já tem S no final. Pires, que coloca embaixo da xícarazinha de café, lembra? Já tem S no final. E tatu. Se eu tenho um só, eu falo o tatu. Se eu tenho mais de um, eu falo os tatus. Então, eu vou colocar um xizinho aqui, tudo bem? E aí, pessoal, então a gente percebe que tem as palavrinhas que já tem S mesmo no final. Então, que não vão ter mudanças. Mas tem palavras que eu preciso colocar para indicar o plural. Agora, na atividade 7, está pedindo assim: marque um X nas palavras que estão no singular. Isto é, aquelas que indicam um elemento só. Então, ó, quando você só tem um, a vaca, uma vaca só. Agora, ó, as lojas. Então, tem só uma loja ou mais de uma loja? Mais de uma, né, pessoal? Os tatus. Se eu tivesse um tatuzinho só, eu ia falar o tatu. Ah, mas esse é no singular, ó. A prof tá pondo em todos. A vaca, tá certo? Os tatus é mais de um, não vamos colocar. O tênis, é um tênis só. E aí, o que eu queria mostrar aqui pra vocês? Tênis, ó, termina com S. O que vai indicar pra gente se tem um tênis só? É essa letrinha que vem antes, né? Que indica se a palavra é feminina ou masculina, se é uma palavra que a gente usa para indicar uma palavra que normalmente a gente usa para mulheres ou uma palavra que normalmente a gente usa para homens. Ou elas podem ser usadas para os dois, por exemplo, tênis. Mas a gente usa a letrinha O, né? A letrinha que normalmente é usada para o masculino. Então, se tivesse aqui os tênis, a gente ia saber que era mais de um. Aqui, por exemplo, o pires. Se tivesse os pires, a gente saberia que é mais de um, tudo bem? E o gato, não é os gatos, é o gato só. Então, tem um gatinho só, tá no singular, tudo bem? E aqui, para terminar, é a hora da gente organizar o que a gente estudou. Então, vamos ler esse esqueminha aqui junto comigo. Singular é quando tem um só. Por exemplo, o gato, o tênis. Agora, o plural é quando tem mais de um. Pode ser dois ou mil. Mais de um já é plural. Então, eu falo os gatos e os tênis. Mas, pessoal, a gente começou a estudar isso agora. Então, é o nosso primeiro contato com esse conteúdo. Ao longo da nossa vida, a gente vai estudar isso muito mais. Mas é importante prestar atenção para começar bem, tá bom? Obrigada e até a próxima!